Bom, a gente está aqui falando dessas mudanças todas e ontem no programa, vários assuntos, né? Apesar de ser data FIFA, o Vampeta brinca, né? O Auckland City vai jogar o Mundial de Clubes. Muitos assuntos, né? E a gente teve na Vila Belmiro o empate. São Paulo e Santos, Santos e São Paulo. O Santos que, com a vitória no jogo direto contra o Goiás, o Santos está respirando aí mais aliviado na tabela de classificação. Agora esse empate contra o Tricolor Paulista, o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Fica a pergunta nos bastidores, quem fica, quem sai para a próxima temporada. O Dorival vai ou não poupar jogadores? Diz que vai utilizar aí o que tem de melhor, né? Vai utilizar aquilo que tem de melhor. O São Paulo também busca uma boa colocação nesse Campeonato Brasileiro. É dinheiro que está em jogo, né? A gente sabe, cada colocação vale uma grana no Campeonato Brasileiro. Santos e São Paulo, o empate na Vila Belmiro, Vampeta. O São Paulo, né, o Dorival até na coletiva fala que depois que ganhou a Copa do Brasil, o São Paulo, ele tem a melhor campanha, né? O Dorival falou isso, em números, em posse de bola, um monte de coisa na coletiva. A verdade é que o São Paulo não vê a hora de terminar o ano, vai fazendo justo assim, né? Não largou a competição. Tive jogadores ali importantes, como o Caleri, que estava jogando lesionado, fez a cirurgia para voltar o ano que vem, pré-temporada legal, tem Libertadores, tem a sequência do ano todo com várias competições. O Lucas também está lesionado, né? Não sabe se fica, se tem proposta. Eu acredito que o Lucas vai ficar, viu, professor? Acho que ele não sai do São Paulo, né? Faltam aí, o São Paulo aí, 5 jogos, porque tem um jogo a menos, que é aquele jogo contra o Fluminense, que vai ser o jogo das faixas, né? O campeão da Libertadores contra o campeão da Copa do Brasil. Né? Em relação ao Santos, o Santos depois tomou 7-1 do Inter, o Santos não perdeu mais jogo nenhum, né? Somou ponto, vem somando ponto, o Santos estava ali numa draga, para mim não é, para mim um dos piores Santos de todos os tempos, mas vem somando seus pontos depois que o Marcelo Fernandes assumiu, né, para sair daquela zona de compra, subiu bastante. Hoje a batata está assando mais pro Bahia, pro Goiás e pro Cruzeiro do que pro Santos. O Santos reagiu ali depois do 7-1. Não se abateu e somou mais pontos que o Inter. Sim. O Inter ganhou aquele jogo de 7-1 e o Santos somou mais pontos. E o Santos hoje, se eu não me engano, está 2 pontos do Inter. Santos e Atlético Mineiro estão com a melhor sequência neste momento. Aquele corte que o senhor faz de 5 jogos. É isso aí. Aquele corte de 5 jogos. 5 jogos é um pacote de um mês. Sabe, o funcionário do mês. Sabe, o vendedor do mês, o cara que mais vendeu. Só que a gente vai no McDonald's, vou falar pra galera, a gente não vê quem é, mas o Santos a gente tá vendo. É isso aí. No McDonald's você chega lá, tem o funcionário do mês, você não sabe, nunca viu. É isso aí. Você vai no McDonald's, você gosta de ir, né? Tem cara que gosta de McDonald's. Eu já fui uma vez ou outra lá, mas também... Eu Botafogo só vermelho lá, só tomando pancada. É um mês desastroso na vida do Botafogo. Nesse clássico que o Pedro trouxe à mesa, eu acho que é um ponto importante para o Santos. Para quem está desesperado, um pontinho aí, se escapar por um ponto, por exemplo. Não é o caso do Santos, mas qualquer time que escapar por um ponto, puxa vida, aquele ponto foi consagrador. Né? E para o São Paulo, eu acho que... Vampeta falou que o Dorival disse que no segundo turno, colocar sobre a mesa, está sendo ótimo e tal. Mas eu acho que pode ir para o Guinness, né? 16 jogos sem ganhar um jogo como visitante. Já tem um ano, o Flávio falou ontem, professor. Tem um ano que não ganha. Quer dizer, é uma coisa assim que não é habitual. Eu acho que isso vai criando uma carga, né? Uma carga pesada nas costas do elenco e do próprio professor Dorival. Então, o São Paulo já está na Libertadores, ganhou um título, deu uma volta olímpica. Muita gente está dizendo que ganhou a Copa do Brasil, é a mesma coisa que ganhar Miss Simpatia. Eu não concordo. Eu acho que tem taça, é importante. Era o que estava disputando, tinha muita gente disputando e foi uma conquista importante na vida do São Paulo. Então, e garantiu a presença, foi o primeiro, né? A estar garantido na Libertadores do próximo ano. Então, ótimo, mas precisa voltar a vencer fora de casa. Um aperto, é um sufoco isso para a torcida do São Paulo, imagino. O Santos, chegou aos 6 jogos, aquilo que eu falava, 3 vitórias, 3 empates, está invicto, é a melhor sequência do Campeonato Brasileiro ao lado do Galo. Ô Vampeta, do lado do Santos, são 3 vitórias, 3 empates. E você falou um negócio bem legal, né? Sobre o Santos ter reagido depois daquele 7-1.
O que você acha que fez o Santos reagir depois daquele resultado? É difícil, né? Ainda mais na situação que estava o Santos. O Soteldo voltou a jogar bem, o Marcelo Fernandes tem um contato melhor com os atletas, né? O Joaquim na zaga voltou a jogar bem. Não é o Joaquim do Operário que eu falo. Aquele Joaquim que joga bola comigo no Operário é ruim. O Joaquim do Santos está jogando bem. Tem alguns jogadores, o Marcos Leonardo, né? Não, o melhor do Santos, não. Terminou a competição, não vai cair, e aí vê o que tem pro ano que vem. Agora pegou essa sequência, o Santos respira mais aliviado, é uma vitória no confronto direto contra o Goiás, e há 6 jogos invicto, 3 vitórias, 3 empates, mas naquela situação ali, 7-1, não estava numa situação tão legal assim como está hoje, por exemplo. Legal que eu digo, agora está um pouco mais cômodo. Mas ali estava muito incômodo, né, para o Santos, né, naquele momento, 7-1, uma derrota que impacta. E levantar assim, e agora construir a melhor sequência e respirar mais aliviado na tabela de classificação, não é fácil. Não é fácil, a gente tem que reconhecer. Tem uma tabela ainda aí, né, não fugiu ainda, está ali. Sim, mas pau que estava lá dentro, preso ali dentro, conseguiu sair, agora é fazer os pontinhos em casa e não perder jogos. Que vai ter gente de confronto direto que vai sair na mesa. Depois aquela vitória do Goiás ali, botou o Santos em bom caminho. O empate foi bom contra o São Paulo, não achei ruim, não. Foi bom mesmo esse empate. A gente está aqui com a tabela de classificação na tela, ó. O 11º colocado é o Corinthians, 44 pontos. Aí depois vem o Fortaleza. O Fortaleza tem 2 jogos a menos, né? E tem Botafogo e tem Palmeiras aí. Tá no caminho de 2 times que estão brigando pelo título, e o Fortaleza precisa dessas vitórias. Até o Mauro César destacou, depois que perdeu a final da Copa Sul-Americana nas penalidades, precisa dessas vitórias para conquistar uma vaga na Sul-Americana, né? E subir na tabela de classificação. 2 vitórias levaria ele a 49 pontos, né? Isso. Aí tem o Internacional 43, né? O Santos 42, o Vasco 40, Bahia 38, aí já vem a zona de rebaixamento. Cruzeiro, que tem 2 jogos a menos também, com 37, Goiás 35, Coritiba 29 e o América Mineiro, que já está rebaixado com 21 pontos. Essa é a situação de momento na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, e a gente está aqui falando do Santos, depois desse empate contra o São Paulo. O Santos, assim, agora está numa situação que respira mais aliviado pelos últimos resultados, né, pela sequência invicta. Mas vocês acham que o Santos ainda tem que ficar esperto no Campeonato Brasileiro? Ainda tem a chance aí de... Eu acho que não cai. Santos, Corinthians, que estava pendurado, estava mais pendurado, a gente sempre falou aqui que estava pendurado, mas a chance de escapar era enorme, e isso já aconteceu. Então, eu acho que o Santos está vivo e vai ter que se ajeitar para o próximo ano. Tem lá uma efervescência política no Santos, né? O Marcelo Fernandes chegou aí com Salvador, numa situação de aperto lá no Santos, e tem feito um bom trabalho. O pessoal aparentemente está gostando do trabalho dele. E o Soteldo é o grande jogador do time, além do Marcos Leonardo, né? O Soteldo é o cara que coloca fogo em alguns momentos quando o Santos está se apresentando. O baixinho realmente é um jogador importante para o Santos. Então, a torcida do Santos pode ficar preocupada, não vai cair. Agora, precisa se ajeitar para a próxima temporada, está anunciando estádio, esse negócio todo. A diretoria está sendo muito criticada, muito esculhambada. Sim. Né? Na verdade, o Santos precisa se ajeitar para 2024. Aliás, não é só o Santos, né? Vários outros clubes importantes do Brasil precisam se ajeitar para 2024. A gente estava conferindo até as tabelas dessas equipes que estão brigando pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, do 13º ao 15º, nesse exato momento. O Internacional é o 13º, vai ter pela frente o Bragantino em casa, Cuiabá e Corinthians fora e o Botafogo em casa. Aí tem o Santos, né, que é o 14º colocado, terá pela frente Botafogo fora, Fluminense em casa, Atlético Paranaense fora e o Fortaleza em casa para fechar aí a sua participação no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um jogo atrasado contra o Cruzeiro. Esse jogo será realizado agora no dia 22 de novembro, Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco. E terá pela frente, nas rodadas finais, Atlético Paranaense fora, Corinthians em casa, Grêmio fora e Bragantino em casa.
Então a gente tem aí um panorama, né, e a tabela dessas equipes que estão brigando pela permanência na Série A, porque a gente viu na tabela de classificação, tá tudo ali, né? Tudo pegado, tudo embolado nesse Campeonato Brasileiro de tantas reviravoltas. E aí a gente tem também o calendário das equipes, ó, do 16º ao 18º nesse exato momento, ó. O Bahia, na 35ª rodada, esse jogo que o Vanderlei citou, tem um Corinthians, né? Jogo que ia acontecer no sábado, passou para sexta-feira às 21 horas. Aí depois tem o São Paulo em casa, o América Mineiro, já rebaixado esse jogo fora de casa, e o Atlético Mineiro em casa. É a tabela do Bahia, do professor Rogério Ceni. O Cruzeiro, que hoje é o 17º colocado, e tem 2 jogos a menos, né? Cruzeiro do Paulo Autuori, agora mudou, né? Era do Zé Ricardo, agora está com o Paulo Autuori, chegando agora. Ó. Tem 2 rodadas atrasadas, vai enfrentar o Fortaleza fora, agora no dia 18, e o Vasco, no dia 22. E nas rodadas finais vai ter Goiás fora, Atlético Paranaense em casa, Botafogo fora e o Palmeiras em casa. Assim, a gente está acompanhando, né, o desenrolar da história, da confusão de torcedores de Cruzeiro e Curitiba, mas o Cruzeiro pode perder, né, a condição de ter o torcedor, né? Pode jogar esses jogos das rodadas finais com os portões fechados.